um pai que está me escutando, deixa a criança vivenciar o movimento. Deixa a criança brincar, a brincadeira livre, com a mínima intervenção do adulto. Porque no momento que o adulto passa a fazer essas intervenções, ele pode fazer muitas intervenções negativas, que eu vou mostrar depois para vocês aonde ela pode influenciar no processo de desenvolvimento. Então, deixa brincar, a brincadeira livre. A exploração. Então, exatamente. Então, ela passa nesse momento... Mesmo que a criança não aceite regras? Nesse momento, ela tem dificuldade, alguns limites tu vai impor pedagogicamente, ela tem, o movimento dela e as ações delas são inconscientes. E o movimento dela é um movimento natural, é um movimento espontâneo, que não tem consentimento, o movimento da criança. É sem consentimento. Então, deixa a liberdade de movimento, é importante, que ela vai construindo um vocabulário motor, ela vai construir um repertório motor, através de quê? Nesta fase, através da alegria. Ela não processa, se tu buscar, tu querer estabelecer um padrão técnico para uma criança até 7 anos, é muito difícil estabelecer um padrão técnico, porque ela não tem as bases, essas bases motoras. Perfeito. E essas bases motoras, ela não tem lá numa área da tua estrutura cerebral, vamos supor, lá no cerebelo, tá? Que ela não armazena essas informações, ela não chega a formar ainda, ela não tem a formação dos engramas motores. Então, ela tem... Então, deixa brincar, vivenciar o movimento. Quando a criança começa a gostar de alguma modalidade esportiva, e ela é encaminhada para uma modalidade esportiva, vamos supor, ele começa a gostar da natação, foi encaminhado para a natação, começa a gostar de atletismo, foi encaminhado para o atletismo, começa a gostar de tênis, foi encaminhado para o tênis, começa a gostar de futebol, foi encaminhado para o futebol. Ela entrou gostando. Qual é a função do professor? Transformar o gostar em amar. Porque aquilo que tu ama, tu aprende mais fácil. Aquilo que tu ama, tu consegue mais, tu assimila mais as informações. Aquilo que tu ama, tu tem muito mais prazer. Então, o grande trabalho do profissional é transformar aquele gostar em amar. E muitas vezes, o que nós fizemos? Muitas vezes a gente transforma o gostar num desgostar. E as crianças abandonam. Então, esse é um ponto importante. Muito. Aí, quando nós entramos no segundo ciclo, eu mostro o ciclo para vocês, mas desconsidere. Mas vamos supor, dos 3 aos 7 anos, ou dos 2 aos 7 anos, ou do 1 aos 7, aos 6 anos. Depois o segundo ciclo, dos 6 aos 12, aos 6 aos 11, que é uma fase sensível em termos de aprendizagem, onde tu assimila mais aquelas informações. 6 a 12, cronologicamente, mas dentro disso aí. Nessas duas fases, tu tem que ter muito cuidado, tu tem que fazer com que ele ame. Tu tem que ter uma habilidade, uma relação em termos de progressão de conteúdos. E sem cobrança. O mínimo de cobrança. O mínimo de cobrança. Evitar ou não. As intervenções nós já mostramos. Não, cobrança por resultado, não a supervalorização da competição. Uhum. O excesso de disciplina tem que ter limite, mas o excesso de disciplina, a limitação de atividades lúdicas, a robotização, são pontos que tu tem que tomar cuidado. Muitas vezes o pai, a especialização precoce, o pai quer formar aquele filho, quer transformar aquele filho numa estrela do esporte e passa a cobrar dele, exigir dele. Não é esse momento, sem dúvida. Não é o momento. Até os 12, 13 anos, tem que deixar ter prazer pelo movimento. Aí entra os aspectos tanto dos componentes físicos, na força, na velocidade, na resistência, é mais componentes qualitativos. Tu não entra lá em mobilização de energia, tu não vai entrar nesse momento. Não quer dizer que lá em cima tem que entrar, lá em cima tu vai entrar, mas agora não. Agora ele está vivendo o movimento, ele vai fazer bases motoras. Em relação ele entra, vamos supor, com 6 anos, 7 anos, ele entra numa modalidade esportiva, claro, ele vai viver aquela modalidade esportiva, vai viver o movimento, ele vai trabalhar a técnica de uma forma muito mais grosseira. Padrão de movimentos com uma criança de 12 anos, biomecânica do movimento vai
tu pode colocar para ele, quem sabe tu põe teu pezinho aqui, quem sabe tu apoia o teu pé ali, mas tu não pode querer ter um padrão de movimento com 12, 13 anos, ele não tem nenhuma bagagem motora. Outra coisa, ele está numa fase de desenvolvimento, e muitas vezes eu vejo, duas coisas que eu vejo, a quantidade de informação, que ele não tem uma maturidade em termos Sim, para receber tanta carga, né? De cognição, para entender determinados tipos de informação. E isso é uma coisa que ocorre. Tu quer falar uma série de coisas para ele, não entende, ele quer fazer. E segundo, tu querer corrigir determinados momentos num determinadas fases de uma forma muito rígida. Tu pode falar para ele, quem sabe teu pé põe ali, não que está errado. Nunca que está errado. Quem sabe tu põe isso aqui, quem sabe tu faz isso aqui. Testa fazendo assim. Tenta fazer, vê se está. Mas está muito bom assim. Uhum. Então, essas intervenções, nós temos que ter muito cuidado.